Livro Não Mais Eu, Mais Cristo, livro de Jó, Dong Yulan, capítulo 10. Tema desta semana, o sexto debate entre Jó e seus três amigos. Meta de hoje, leitura das páginas 115 a 117. Paulo e Jó, experiências semelhantes, reações diferentes. O versículo 8 diz: O meu caminho ele fechou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. O apóstolo Paulo também passou por tal experiência quando disse que estava cercado por todos os lados. Contudo, ele não pereceu. 2 Coríntios capítulo 4, versículos do 8 ao 10 diz: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Jó se sentia cercado por todos os lados e reclamava. Não podemos culpá-lo, pois ele não tinha ainda a vida gloriosa de Deus no seu interior. Porém, Paulo, mesmo estando cercado por todos os lados, sem saída por ter a vida de Deus em seu interior, reagia de forma diferente. Ele não se sentia abatido nem destruído, porque levava sempre no corpo o morrer de Jesus. De igual modo, nós, quando estamos numa situação de tribulação, experimentamos a mesma situação de Paulo. Somos entregues à morte por causa de Jesus e Cristo é manifestado em nós. Deus queria tirar tudo o que Jó possuía, tudo o que ele era, tudo aquilo de que ele era capaz. Quando Jó reconhecesse que nada mais tinha, como se fosse uma pessoa morta, então Cristo se manifestaria nele. Naquela época ele não tinha como entender isso, então sentia que não tinha mais nenhum caminho, nenhuma luz. Da sua honra fora despojado, e da cabeça lhe fora retirada a coroa. O versículo 10 continua: Arruinou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou-me a esperança como a uma árvore. Quando se viu destruído, Jó se sentiu perto da morte. Se ele tivesse realmente morrido, Deus teria caminho nele. Porém, era-lhe difícil morrer, por isso ele resistia. Nós devemos ser como Paulo, ele era diferente. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículos do 11 ao 12, ele completa: Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Mais tarde veremos que Jó também recebeu essa revelação. Despojar-nos de tudo é o início de Deus. No capítulo 19, versículos do 13 ao 20, Jó manifesta toda a sua aflição ao se dar conta da repugnância que sua pessoa causava aos que se relacionavam com ele. Seus irmãos apartaram-se dele, seus parentes o desampararam, seus conhecidos esqueceram-se dele, para suas servas era um estranho, tinha de suplicar o favor dos seus criados, o seu mau cheiro fazia repugnante aos seus familiares, inclusive a sua esposa. Até as crianças zombavam dele. Em suma, todos os que ele mais amava abominavam-no. Ele fora despojado de tudo o que tinha, do que era e da sua posição. Até sua carne fora consumida e os seus ossos apegavam-se à sua pele. Nessas condições, ele necessitava de que os amigos se compadecessem dele. Os versículos 21 e 22 dizem: Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu, porque me perseguiu como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne. Quando Jó estava traspassado pelo sofrimento, no auge do seu despojamento, quando já não havia nada mais a que se apegar, o Senhor apareceu. Nesse momento havia somente Jó e o Senhor, a mais importante palavra revelada. Então, nos versículos 22 e 23, ele diz: Quem me dera fosse agora escritas minhas palavras, quem me dera fosse gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpida na rocha. Quando Deus tirou tudo de Jó, fazendo-o aproximar-se da morte, ele tornou-se como uma folha de papel em branco, e Deus pôde expressar-se nele, dando-lhe uma revelação. Era como se Jó estivesse vendo uma visão com os olhos do seu coração. Ele percebeu intuitivamente que aquele momento era somente dele e de Deus, pleno de uma realidade que só ele tocava, e desejou que suas palavras fossem gravadas como pena de ferro e chumbo, esculpidas na rocha. Versículo 24, para que nunca se apagasse. O apóstolo Paulo disse certa vez que nós cristãos somos uma carta de recomendação escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, por meio do seu ministério e gravada em tábuas de carne.
isto é, no coração dos homens. 2 Coríntios capítulo 3, versículos do 2 ao 3. Algo escrito como tinta pode vir a desbotar e apagar-se, mas assim como as cartas de recomendação de Paulo, escritas pelo Espírito de Deus, não se apagam nunca. Também as palavras de Jó, esculpidas na rocha como pena de ferro e chumbo, nunca se apagariam, permaneceriam para sempre. Por isso essa palavra proveio de revelação. O apóstolo Paulo teve outra experiência semelhante. Esta, por sua vez, com relação a invocar o nome do Senhor. Ele disse que isso também está gravado. Na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 19, ele diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Esse firme fundamento é imutável, ou seja, é como se fosse gravado com ferro em uma rocha, e também tem um selo permanente para sempre, isto é, o Senhor conhece os que lhe pertencem, porque invoca o seu nome. Por isso, invocar o nome do Senhor não foi inventado pelo homem, antes a Bíblia o registra desde Gênesis 4:26.